Pegue o seu café, que o nosso podcast já vai começar. O link para pedir o livro físico na Amazon está na descrição. Comprando por ele, você apoia o podcast sem pagar nada a mais. A nossa imersão de hoje começa com uma premissa, no mínimo inusitada para quem busca entender o mundo dos negócios. Uma cena bem diferente do habitual, né? Exato. Pensa na seguinte cena. Uma jovem de 20 anos, frustrada, no meio da sua própria festa de aniversário. E a festa parece mais um evento corporativo cheio de engravatados do que uma comemoração. E aí rola aquela discussão super acalorada com o pai. Um milionário focado quase que 100% no trabalho. Isso. E ele tenta se reconectar entregando um presente muito peculiar para ela. Uma tabuleta suméria de argila com mais de 3.000 anos. Que no calor do momento acaba caindo no chão. E se quebra. Após um clarão de luz, essa jovem sai de uma mansão luxuosa e é arremessada direto para a poeira e para o calor da antiga Mesopotâmia. O que torna essa abertura tão interessante é como essa narrativa de ficção científica atua meio que como um cavalo de Troia, sabe? Para esconder o conteúdo real. Perfeito. Os materiais que fundamentam a nossa análise de hoje são trechos do livro O Homem que Comprou o Tempo, escrito por Tiago Nigro. Por trás desse choque cultural e da viagem no tempo, o texto esconde um manual bem denso sobre estratégias de negócios. E sobre investimentos e uma filosofia profunda de alocação do nosso recurso mais escasso. O tempo. Exatamente. A nossa missão ao longo desta imersão é justamente extrair e decodificar essas lições financeiras que estão escondidas nessa parábola. Porque a leitura deixa muito claro que os princípios que regem a prosperidade são idênticos. Não importa se a gente está analisando uma startup no século XXI. Ou uma tenda de comércio na antiga cidade de Urim, milênios atrás. Exato. Para quem nos ouve, a ideia é navegar por essa intersecção entre a administração moderna e os costumes do mundo antigo. E para dar o pontapé inicial, acho que a gente precisa voltar àquele conflito lá do começo entre pai e filha. O pai, tentando justificar a visão de mundo dele, usa uma miniatura de um navio romano para dar uma aula sobre as guerras púnicas. Qual a correlação aí? Então, o embate entre Cartago e Roma serve como uma metáfora perfeita para a armadilha do privilégio. E da estagnação também. O pai alerta a filha sobre o perigo de se acomodar, né? Isso. Historicamente, Cartago era a potência naval indiscutível. Eles dominavam o mar Mediterrâneo. Só que por estarem no topo há tanto tempo, eles desenvolveram uma espécie de cegueira estratégica. Eles confiavam que aquele privilégio histórico ia garantir todas as vitórias futuras. E continuavam usando sempre as mesmas táticas. Roma era desafiante, em imensa desvantagem no mar. Se os romanos continuassem batendo de frente com a mesma estratégia, seriam aniquilados. A grande virada ocorreu porque Roma se adaptou. Eles mudaram as regras do engajamento e inovaram na forma de combater. A mensagem nas entrelinhas é dura, mas é real. Nascer em uma posição de poder ou até alcançar o topo do mercado não significa absolutamente nada se não houver um esforço contínuo de aprendizado. O sucesso de amanhã não é garantido pelo privilégio de hoje. É a capacidade de adaptação que manda. E é logo após essa discussão que ele entrega a relíquia, a chamada Tábua do Tempo. E cita aquele provérbio árabe fascinante sobre o cultivo de tâmaras. O provérbio que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Que, inclusive, é o que fundamenta o título da obra. No passado, as tamareiras levavam quase um século para dar os primeiros frutos. O conceito central que o livro tenta passar com essa metáfora é revolucionário quando a gente aplica ao dinheiro. Porque quando alguém compra uma tâmara num mercado antigo, não estava adquirindo só um alimento. Ela estava literalmente comprando o tempo de gerações, o tempo de quem preparou a terra, de quem plantou a semente, regou a árvore durante décadas e finalmente colheu o fruto. Comprar algo de alto valor é a materialização desse ato de comprar o tempo e o esforço acumulado de outras pessoas. E essa ideia ganha contornos muito práticos quando a gente avança um pouco na história. Pouco depois da jovem ser transportada para o passado, a gente tem acesso a trechos do diário desse pai. Sim, e nessas páginas, ele descreve o que chama de lei da semeadura. Todo mundo conhece aquele ditado de que dinheiro não dá em árvore. Mas a tese do diário é que o capital funciona sob regras muito parecidas com as da agricultura. A semente precisa cair,
se romper e morrer no solo para que a vida surja. Manter moedas trancadas num cofre é a mesma coisa que guardar sementes numa gaveta. Mas o diário menciona um conceito que me chamou bastante atenção, que é a clarividência do semeador. Como a gente traduz isso para a vida real? A clarividência nesse contexto é aquela habilidade mental de olhar para um recurso minúsculo hoje e conseguir visualizar o império que ele pode construir no futuro. É entender a força dos juros compostos. O diário até usa a botânica do milho para ilustrar isso, né? Usa. Uma única semente de milho plantada gera um pé que em poucos meses produz 2 espigas. Cada espiga carrega centenas de novas sementes. Se o semeador resistir à tentação de consumir essas primeiras espigas e decidir replantar tudo, em menos de um ano, aquela semente original vira centenas de milhares de novas sementes. É o poder exponencial do tempo aliado ao reinvestimento. E o que torna esse conceito palpável nas fontes é quando o autor traz isso para o nosso dia a dia. Ele sai da agricultura e vai para o comércio urbano. O texto detalha a rotina de um vendedor de milho na praia, para explicar a matemática da alavancagem. Esse exemplo é ótimo. Imagina um vendedor trabalhando por volume, vendendo 30 espigas num dia com um lucro de R$ 4,00 em cada uma. Ele termina o dia com R$ 120. No fim do mês, trabalhando sem parar, ele vai tirar algo em torno de R$ 2.600. É um trabalho super honesto, claro, mas totalmente limitado pelas horas que ele tem o dia. A barreira física impede o crescimento. O teto de ganhos dele está acorrentado ao relógio. O primeiro degrau da alavancagem que o texto propõe não envolve trabalhar mais horas, envolve trabalhar com mais inteligência. Se esse vendedor mudar a abordagem e convencer o cliente a levar uma segunda espiga, oferecendo um desconto atrativo, o cenário já muda de figura. Supondo que metade dos clientes aceite a oferta, o faturamento dele dá um salto enorme. Ele passa a lucrar mais de R$ 3.000 no mês sem precisar pisar na areia por 1 minuto a mais. Ele alavancou a negociação. Mas a verdadeira virada de chave, o ápice da estratégia de comprar o tempo, acontece no próximo passo. Que é quando ele treina uma segunda pessoa. Isso. O texto sugere que se ele treinar uma pessoa para fazer a rota do outro lado da praia e dividir os lucros, ele adiciona uma nova linha de receita, ele ganha uma porcentagem sobre o esforço de terceiros. A riqueza, segundo a lógica do material, não vem de espremer mais suor das próprias horas, mas de construir esses mecanismos de alavancagem. O que nos leva de volta à Mesopotâmia e à ironia da situação da Lídia. Ela viaja no tempo e descobre que um casal de comerciantes bem humildes de Urim, a Cubaba e o Cira, tinham hospedado o pai dela semanas antes. E o pai dela, mesmo sem a fortuna e sem as tecnologias de investimento modernas, aplicou essa exata lógica da alavancagem para transformar a vida daquele casal. Antes da intervenção dele, o casal operava sobre o que o livro chama de o princípio do corvo. Eles vendiam o leite do rebanho de um grande fazendeiro e viviam exclusivamente da remuneração que recebiam dele. Essa metáfora do corvo me parece central para entender a mentalidade de quem fica preso na corrida dos ratos. Porque o corvo não cava a terra, ele não planta e não cuida da plantação. Ele só voa sobre o campo e sobrevive das sementes que o dono da terra espalhou. A vida do corvo depende integralmente da disposição do fazendeiro em continuar plantando todos os dias. Traduzindo para o mundo dos negócios, é a dependência total de um salário fixo gerado pelo negócio de outra pessoa. Mas a grande dúvida é, como um casal sem nenhum capital inicial consegue simplesmente abandonar a vida de corvo e virar fazendeiro de uma hora para outra? Essa transição exige identificar ativos subutilizados. O casal não tinha ouro para comprar terras, mas eles tinham acesso ao leite de cabra barato do patrão. E a Cira tinha um talento excepcional na cozinha. O pai da Lídia ensinou que eles precisavam agregar valor. Eles pegaram aquela matéria-prima básica e começaram a produzir queijos finos, manteiga, coalhada. Produtos processados que podiam ser vendidos no mercado por um valor até 5 vezes maior que o leite cru. E a sacada mestre foi a negociação com o dono das cabras. Em vez de implorar por aumento de salário, que inclusive já tinha sido negado antes, eles propuseram trabalhar por comissão sobre a venda desses novos produtos. O dono do rebanho passa a lucrar muito mais sem nenhum esforço extra. Enquanto isso, o casal começa a reter uma fatia da riqueza gerada. Eles deixam de vender as próprias horas brutas e passam a vender o resultado de uma habilidade refinada.
O material destaca uma frase fortíssima nesse momento. Os ricos são ricos porque compram o tempo dos outros, enquanto os pobres vendem o próprio tempo. Inicialmente, o fazendeiro comprava o tempo da Cubaba. Com o novo arranjo, o casal começou a acumular o excedente necessário para, no futuro, comprar o próprio rebanho e contratar os próprios ajudantes. Só que a jornada deles esbarra na concorrência. No mercado de Urim, eles dividiam espaço com o Arad, um comerciante que tinha a maior barraca da região. O contraste entre o modelo de negócios do Arad e o da Cira é uma aula clássica de posicionamento. O Arad representava um empreendedor totalmente desfocado. Ele vendia leite, vinho, tecidos, ferramentas. A barraca era um caos. Os funcionários viviam perdidos e a qualidade de tudo que ele oferecia era medíocre. Ele tentava capturar todo o mercado e acabava não sendo referência em nada. A Cira, por outro lado, adotou o foco extremo. O diário aponta que ela fazia a mesma coisa rigorosamente todos os dias. Preparava pão e queijo. A repetição permitiu o aperfeiçoamento constante. A lição clara aí é que negócios que parecem monótonos, quando executados com consistência e foco absoluto, geram retornos extraordinários. A excelência em um nicho supera a mediocridade em grande escala. Mas a Cubaba ainda tinha dúvidas. Ela achava que o tamanho da equipe do concorrente era uma vantagem imbatível. E para desconstruir essa crença, o pai da Lídia usou a metáfora da canoa. O que essa analogia ensina para a gente sobre gestão de equipes? Essa metáfora explica a física do alinhamento corporativo. O relato ilustra que um homem remando sozinho em uma canoa consegue avançar uns 500 passos por hora. Se colocar uma segunda pessoa e ambas remarem em sincronia, a velocidade vai para 600 passos. Com 3 pessoas alinhadas, chega a 700. A nossa intuição diria que colocar uma quarta pessoa aumentaria ainda mais a velocidade. O problema surge quando essa quarta pessoa entra na canoa, mas decide remar na direção oposta. O atrito gerado não apenas anula o esforço do novo integrante, como arrasta o desempenho da canoa inteira para 400 passos por hora. O desalinhamento destrói o valor gerado por quem está trabalhando certo. Ter 10 funcionários remando em direções diferentes, sem entender o propósito do produto, como acontecia na barraca do Arad, é muito pior do que trabalhar sozinho. É fascinante como o material base faz a ponte desse conceito de alinhamento nas tendas do mercado direto para o ambiente doméstico. O diário do pai contém anotações profundas sobre relacionamentos. Isso foi motivado pelo fato de a Cubaba e o Sistrá terem feito uma aliança de sangue na Mesopotâmia, um pacto de união irrestrita. O texto contrasta isso fortemente com a forma como lidamos com contratos pré-nupciais hoje em dia. O autor das anotações elabora uma crítica contundente ao modelo moderno de separação de bens. Ele define isso como uma transação financeira com um plano de fuga embutido. A tese é que, ao planejar a saída antes mesmo de entrar, as partes nunca se entregam totalmente à construção conjunta do patrimônio. A união irrestrita ativa o que o texto categoriza como os 4 Cs da prosperidade A2. O primeiro pilar é a colaboração, que vai muito além de um apoio emocional, né? É o ato de um parceiro ativamente impulsionar e desafiar o outro rumo ao crescimento. O segundo pilar é o compartilhamento, e ele traz uma vantagem matemática brutal. Fundir 2 vidas reduz o custo de existência de forma dramática. 2 pessoas pagando aluguéis, contas de luz e manutenções separadas queimam uma grande parcela do capital. Ao compartilharem o mesmo teto, elas conseguem elevar o padrão de moradia e ainda liberar um volume enorme de capital todo mês. Esse dinheiro que antes evaporava nos custos fixos duplicados passa a ser a semente para os investimentos. E essa otimização financeira abre caminho para o terceiro pilar, que é a cautela. A cautela opera como um mecanismo de mitigação de riscos. A jornada empreendedora é muito volátil. Em um modelo individual, perder a fonte de renda é catastrófico. Já em uma união sólida, se um dos parceiros enfrenta um revés no negócio ou perde o emprego, a renda do outro sustenta a estrutura. Isso garante a paz de espírito necessária para a recuperação. E o último pilar é a concentração.
baseado na teoria das vantagens comparativas. Em vez de ambos tentarem administrar finanças, gerir a casa e planejar os negócios, eles dividem as funções. Eles dividem de acordo com as habilidades naturais de cada um, maximizando a eficiência da parceria. É impressionante ver como a dinâmica de uma sociedade empresarial se sobrepõe à dinâmica familiar. Voltando para as ruas de Urim, a gente vê o teste final da confiança desse casal no próprio produto. O pai instrui eles a aplicar um choque de precificação, aumentar o valor do queijo em 30%. Em qualquer mercado, o primeiro instinto de quem vende diante de um momento de preço é o pânico total de perder a clientela. O medo da Cubaba era justificado. Ela temia que todos migrassem para a barraca do arado. Mas a execução desse aumento serviu como um laboratório de psicologia do consumidor. A consequência imediata foi, sim, a perda de uns 10% dos clientes. Que eram os caçadores de descontos. Aquelas pessoas leais apenas ao preço, não ao produto. O saldo, no entanto, foi amplamente positivo. Com uma margem de lucro muito superior sobre os 90% que ficaram, a receita total disparou e, o mais importante, o preço mais alto reposicionou o queijo na mente do público. Preço comunica valor. Eles se estabeleceram como opção premium da cidade. Consolidar a marca é o primeiro passo para a expansão. O texto conclui essa parte estratégica revelando as 4 formas de se fazer mais dinheiro num negócio já estabelecido. A primeira alavanca é justamente a que a gente acabou de analisar. Cobrar mais caro do mesmo perfil de cliente, aumentando a margem sobre o produto. Mas o que vem depois que o limite de preço é atingido? A segunda via para escalar é aumentar a frequência de consumo. Fazer com que o mesmo cliente compre mais vezes ao longo do tempo, criando incentivos de retorno, por exemplo. A terceira alavanca exige uma escuta ativa refinada. É a venda de produtos diferentes para a mesma base de clientes, o famoso cross-selling. Ao conversar com quem comprava o queijo, o casal percebeu a necessidade de complementos. Eles passaram a fornecer pão fresco e mel, itens que acompanhavam perfeitamente a coalhada. O ticket médio, que é o valor total gasto por pessoa, se multiplicou instantaneamente. E a última via é expandir a base de consumidores, vender os mesmos produtos para clientes diferentes. Tendo o melhor produto e clientes satisfeitos, o marketing boca a boca domina o território. O interessante é que nada disso exigiu a invenção de uma tecnologia disruptiva. A fundação inteira foi baseada em perguntar aos clientes o que eles queriam e entregar isso com excelência. A lição atemporal é que erguer um negócio com pressa, sem entender as dores reais do público, é como construir um edifício sem alicerces. Qualquer mudança no vento derruba a estrutura. O casal de Urim construiu sobre rocha ao focar na qualidade. Ao amarrar todas essas linhas, fica bem evidente o motivo pelo qual essas regras são chamadas de leis da prosperidade. A essência não muda. Seja na praia vendendo milho ou no deserto há 4.000 anos vendendo queijo temperado. A trajetória de sucesso envolve parar de depender do campo dos outros como um corvo, adotar a postura de fazendeiro criando valor, garantir que todos na canoa estejam remando na mesma direção. E usar o lucro e a alavancagem para comprar o tempo de outras pessoas. O fechamento de toda essa análise, porém, obriga a gente a olhar para o quadro geral com um senso crítico. Sobre a própria natureza da riqueza, certo? Certo. A narrativa inteira exalta a sabedoria do pai de Lídia e a maestria dele em comprar o tempo dos outros para erguer um império. Ele aplicou cada princípio com perfeição. Mas a ironia cortante da obra é que o livro começa precisamente com a dor causada pela ausência dele. Na busca frenética por comprar o tempo do mundo, ele perdeu a juventude da própria filha. A reflexão que fica nos rondando e que deixo para nossas audiências investigarem internamente é bem profunda. Se o objetivo último de multiplicar sementes e estruturar alavancagens é conquistar a liberdade pessoal, não seria a verdadeira maestria financeira não apenas saber como comprar o tempo, mas ter a sabedoria de entender quando parar de comprá-lo? Para conseguir vivê-lo no presente? Fica a provocação, para quem nos ouve, levar adiante.